Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Med Escolha. Para você que já é membro, então é um privilégio estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui com todo mundo hoje e principalmente para ter um bate-papo tão enriquecedor com a doutora Larissa, que é cirurgia geral formada. E hoje ela está aqui para contar para a gente um pouquinho mais sobre os bastidores dessa especialidade. E para a gente já deixar claro aqui, o nosso chat está aberto, então quem que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, que no final a gente vai ter um momento ali para a doutora responder. E sem mais delongas, queria dar boas-vindas para a doutora Larissa, já agradecer essa presença, e para a gente já Obrigada. começar essa conversa, queria que você se apresentasse um pouquinho melhor e contasse para mim o porquê da cirurgia geral como especialidade. Vamos lá, eu sou a doutora Larissa Azevedo, sou formada há 10 anos pela Universidade Potiguar, no Rio Grande do Norte, e formada há 6 anos em cirurgia geral, lá em Aracaju, pela Beneficência Hospital Cirurgia. A especialidade de cirurgia, como eu escolhi, bem, é uma coisa complicada de explicar, porque eu entrei na faculdade já querendo cirurgia, só que era cirurgia plástica, para você ter noção. A pessoa entra já querendo. É aquela velha história, né, do estudante de medicina que entra na faculdade já querendo uma especialização, subespecialização, sem nem conhecer o que é a medicina, nem o que é ser médico, né? Enfim, já queria cirurgia plástica e cirurgia plástica reparadora para lidar com queimados, com pele, essas coisas. Já pensou? Enfim, fui evoluindo na faculdade e descobri que a medicina tem diversas coisas e é uma coisa muito ampla. Então, eu descobri que queria mesmo cirurgia depois de depois de 5 anos, praticamente 4 anos e meio de faculdade. Então, quando eu já estava no internato, é que eu consegui descobrir que eu realmente queria aquilo, mas depois de ter passado com quase tudo, ter me apaixonado por várias outras coisas, eu queria ser alergo, eu queria ser reumato, eu queria ser muita coisa, mas o meu amor mesmo era pela cirurgia. E eu descobri isso depois que eu entrei no internato, entrei no centro cirúrgico de 8 horas da manhã e saí de 8 horas da noite e não percebi que o tempo passar. Foi aquela coisa mais rápida possível e eu olhei assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Uhum. Legal. E doutora, nesse período de descoberta ali, que você teve aquele clique de que era realmente a cirurgia geral, você chegou a conversar com algum outro especialista para entender a rotina? Como que foi esse momento de afirmação de realmente, ó, é o que eu quero para minha vida, é o que eu vou buscar? Bem, eu conheci com vários outros conversei, né, com vários outros especialistas e descobri que eu queria mesmo, depois de ter conversado com alguns cirurgiões e percebido que a minha personalidade se adaptava mais à cirurgia, à área cirúrgica. Tipo, eu sou uma pessoa muito objetiva, sou uma pessoa que gosta de resolver as coisas. Então, a área cirúrgica era o que mais conseguia me fazer me adaptar, porque as outras, eu tinha muita delonga, muita, como dizia um professor meu, muita fosforilação. Você tinha que Uhum. conversar muito para descobrir um diagnóstico, tinha que pesquisar bastante, e eu sou uma pessoa extremamente objetiva, então o paciente conversou, tem que ser os sintomas, eu já faço as hipóteses diagnósticas, o diagnóstico sindrômico na cabeça ali, e digo, é isso, é cirúrgico, vamos ali para a sala, vamos resolver. Não é cirúrgico, ao clínico geral. Ah, legal. E doutora, depois desse momento de descoberta, conta pra gente como foi um pouquinho a tua experiência na residência. É legal ali passar um pouquinho por todos os anos, como que foi isso? É engraçado que quando eu entrei na residência foi depois de 1 ano e meio trabalhando. Então, assim, eu queria, juntar um pouco de dinheiro para dizer assim: "Na residência eu não vou trabalhar, então vou me dedicar exclusivamente à residência". Então passei 1 ano e meio trabalhando muito e estudando bastante para passar na prova, e assim, eu cheguei a trabalhar em UTI, eu cheguei a trabalhar em visitas de cardiologia, eu não sabia muita coisa de cardiologia, mas era do tipo de estudar muito aquilo que eu não sabia e meter as caras. Então, eu tinha colegas que me ajudavam bastante. Então, eu passei por diversas coisas antes de fazer a prova de cirurgia, e quando eu cheguei na residência,
é um baque muito grande, porque você, na residência de cirurgia, a hierarquia é muito bem definida. Então, quando você entra, você passa a ser uma amebinha do hospital. É o mesmo valor, um R1, do que uma ameba, o que diziam os meus professores. Então, assim, a sua opinião não valia muita coisa, por mais que você tivesse tido experiência de UTI, de emergência, não sei o quê. Então, a sua opinião ali era meio desvalidada, de certa forma, no início da residência. Então, assim, mas é um aprendizado, uma curva de aprendizado muito forte, muito grande no R1. A gente aprende a ser humilde, a gente aprende a respeitar a hierarquia, a gente aprende que nem sempre a gente sabe de tudo e que sempre tem muito o que aprender. Então, assim, foi um tempo muito difícil, pelo menos o R1, foi extremamente complicado, porque para a pessoa aprender a sair daqui para vir para cá, é bem complicado, mas é uma coisa muito enriquecedora e você trabalha muito, principalmente a sua humildade. Então, assim, era você estar acordar de 5 horas da manhã, ter hora para chegar no hospital, de passar a visita, tá com tudo pronto, 7 horas da manhã, o chefe, o staff, passar a visita com você, você tem que saber todos os pacientes que estão lá internados, cirúrgicos, na ponta da língua, discutir todos os casos, depois disso, o chefe vai embora para o centro cirúrgico, você fica na enfermaria, prescrevendo, evoluindo e resolvendo todas as pendências, depois você vai para o centro cirúrgico, e é aquela coisa, você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Uma cirurgia, exato, você entrava numa cirurgia de 1 hora da tarde, e você vinha sair, às vezes, 5 horas, 6 horas da noite, entendeu? Então, às vezes, tinha horas de chegar em casa, 9, 10 horas, e ainda pegar direto para o plantão da emergência da residência. Então, assim, era uma fase muito complicada, muito pesada, mas é uma fase que você aprende que você consegue muito mais do que você acha que você é capaz. Então, Legal. assim, E já pegando esse gancho da rotina pesada, como que você lidava com essa carga horária tão densa, né, doutora? Como que era para você isso nesses 2 primeiros anos, principalmente? você precisa ser extremamente organizado no primeiro ano. No segundo ano, dá uma aliviada. Então, assim, na minha época eram 2 anos, hoje são 3. Então, a residência de cirurgia geral, além de ser muito longa, é uma carga horária muito pesada e é bem complicado. Mas eu conseguia me organizar adequadamente, era aquela coisa. Tinha um horário muito pré-definido, a gente recebia nos primeiros 2 meses de residência. Nos primeiros 2 meses tinha o R2 para nos dar suporte, para nos fazer adequar ao sistema, à unidade, né? Saber como funciona, e depois a gente era cada um meio que por si, e se precisasse de ajuda, pedia ao R2. O R2, no caso hoje, pede ao R3, e do R3 vai para o staff. Então, aquela hierarquia bem definida. Mas, assim, tinha que ser extremamente organizado nos horários, porque no momento que você atrasava, no momento que você deixava de fazer uma coisa que era sua responsabilidade, você também recebia os ônus disso aí. Você tinha que passar enfermaria, você deixava de operar, você não ganhava o respeito dos seus staffs. Então, era extremamente importante você se dar bem com os staffs e fazer as coisas bem feitas para você começar a operar, você ganhar segurança, cirurgias, e assim evoluir na residência e começar um bom aprendizado e conseguir aproveitar adequadamente a residência. Legal. E se você tivesse que elencar assim, a qualidade mais importante para um residente se dar bem em cirurgia geral, qual seria? Nossa, primeiro, objetividade, segundo, organização, terceiro, bom relacionamento com os colegas, você tem que se relacionar muito bem, desde do faxineiro do USG, do hospital, até o diretor do hospital, você tem que saber se relacionar, porque você vai acabar tendo contato com todos eles, e principalmente o pessoal do centro cirúrgico. E a outra coisa é a habilidade, né? Habilidade manual. Se você não tem habilidade no R1, você começa a adquirir habilidade. Se você continua sem habilidade no final do R1, do R2,
você dificilmente vai adquirir aquela habilidade até o final da residência. Você vai se formar, mas você vai se formar um cirurgião bem seguro e pode acabar fazendo muita iatrogenia. Ah, legal. Então, E, doutor, agora trazendo um pouquinho mais para o dia a dia de formado, né? Como que foi para você o início da carreira como cirurgia geral formada, né? E uhum. como que é hoje a sua rotina no o teu dia a dia aí dentro da especialidade? Vamos lá. No começo, na minha época, né, há 6 anos atrás, era bem complicado, porque quando eu cheguei de outro estado, vim aqui e para abrir as portas ninguém me conhecia, ninguém sabia como eu operava. É muito fácil um clínico conseguir emprego, porque assim, dificilmente você vai matar um paciente porque você prescreveu uma medicação errada. Acontece, acontece, mas, mas é difícil de acontecer. Já o cirurgião, não. Se você não diagnostica adequadamente uma doença cirúrgica e se você não opera e não resolve, você mata o paciente literalmente. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, os colegas responsáveis para colocar você no serviço não queriam assumir aquela responsabilidade de uma pessoa que ele não conhece. Então, assim, eu super entendia. Foi muito complicado, então eu conseguia empregos de acordo com a necessidade de alguns serviços e muito longe da capital. E depois que o pessoal foi começando a me conhecer, conhecendo o meu trabalho, foi começando a me chamar, porque o mais importante é você fazer um network. Por mais que seja um local distante, um local ruim, que ninguém queira, importante é aquela coisa, você precisa trabalhar. Então você vai, faz um network, consegue conhecimentos lá, seja com o diretor do hospital, seja com o anestesista, que com outros colegas que trabalham em outros serviços e que quando precisarem de uma especialidade que é a sua especialidade, eles vão lembrar de você. Principalmente se você se dá bem com os colegas e se você faz o serviço bem feito, você faz o seu trabalho bem feito. Então, foi assim que começou comigo. Eu fui chamada para um local a 4 horas da capital de viagem, aí comecei a trabalhar lá, depois eu fui para outro local que era na divisa com o estado, e depois eu fui chamada para outros hospitais, e assim eu fui começando a negar alguns trabalhos, de tanto minha rotina, minha carga horária tá alta. E Uhum. já hoje eu consigo escolher onde eu vou trabalhar. Graças a Deus a gente consegue se organizar, consegue trabalhar nos particulares, consegue se organizar com plano de saúde, com particular, fazer o nome. E assim, hoje eu consigo escolher onde eu vou trabalhar. E os que eu não quero, eu falo muito com o pessoal, eu indico os colegas que eu conheço, os residentes que estão saindo agora também, que eu sei que foram bons residentes, então eu consigo ter esse network aí, ser esse network hoje. Sim. Realmente, network hoje é muito importante, isso é algo que a gente prega muito para os nossos assinantes aqui do Amo e do Média Escolha, né? E realmente isso faz toda a diferença nesse início de carreira, principalmente. E, doutora Larissa, hoje em dia, você acredita que o mercado de trabalho da cirurgia geral acaba se tornando um pouco mais demandante por ser uma especialidade de porta, ou você acha que não? Olha, hoje é muito difícil você entrar nas unidades, porque o mercado é um mercado bem fechado de cirurgia. Mas quando surge a oportunidade, geralmente são plantões. Então, assim, você vive de plantão durante um bom tempo, até chegar a oportunidade de pegar plantão em outras instituições e começar a ter consultório, porque os pacientes, principalmente pacientes particulares e planos de saúde, eles sempre perguntam se você tem consultório. E às vezes surge Uhum. essa oportunidade também em locais públicos. Então, você começa a ter um consultório e esse consultório começa a movimentar de acordo com os pacientes que você atende no plantão. Você Uhum. vai lá, opera, você orienta o paciente a te procurar no consultório, e assim vai. Então, você começa Uhum. a movimentar de acordo com aquele boca a boca, se não é rede social ou indicação dos colegas mesmo. Legal. E já falando um pouquinho aí sobre consultório, doutora, conta pra gente um pouquinho como é a sua rotina hoje. Acho que isso é alguma curiosidade que o pessoal sempre tem. E como que você tem consultório hoje?
Eu trabalho hoje eu fazia, eu acho que em torno de 4 dias de consultório. Hoje eu reduzi Uhum. um pouquinho o consultório para colocar dias de cirurgia, porque eu estava tendo muito consultório e pouco dias de cirurgia e os pacientes cobram muito isso. Então hoje Ah, eu legal. tenho eu tenho 2 dias que eu faço consultório particular, plano de saúde, Aham. e um dia que eu faço, consultório SUS ainda, porque, assim, por mais que o particular e o plano de saúde sejam maravilhosos, eu gosto de trabalhar com o paciente SUS, porque, assim, eu acho que na medicina, quando a gente gosta, a gente quer fazer um pouco a diferença, e a gente faz muito a Claro. diferença nos pacientes que têm poucas condições. Então eu sempre deixo um dia de consultório SUS e trabalho Legal. muito com procedimentos no SUS também. Então rotina de consultório particular, esses consultórios particulares me trazem pacientes, plano de saúde particulares que eu levo para as instituições privadas e consultório SUS que eu opero nas instituições públicas. E também Uhum. eu sou concursada e eu dou plantão no Hospital Geral aqui de trauma. Legal. Mas, doutora, conta pra gente um pouquinho mais a fundo, assim, como que é a tua rotina hoje, tanto num dia de consultório quanto um dia de cirurgia. Acho que essa é uma dúvida bem legal do pessoal aqui. Vamos lá. Um dia de plantão, que eu geralmente começo a semana, dia de segunda-feira, geralmente é plantão. Então, dia de Uhum. plantão o plantão é aquela coisa, ou é um plantão muito bom, que você geralmente só atende pouquíssimas coisas, ou é um plantão muito ruim. Por exemplo, segunda-feira agora eu tive um plantão extremamente movimentado, que era a gente saindo de cirurgia e chegando outro paciente cirúrgico. Então era uma demanda gigantesca de cirurgia em cima de cirurgia, procedimentos em cima de procedimentos, pacientes traumatizados, e a gente chega em casa acabados. Então, assim, é muito complicado. Depois, no outro dia, consultório particular, eu faço consultório, e opero no outro dia, geralmente, então peço alguns procedimentos, aí quando são autorizados a gente consegue marcar na semana ou na outra semana. E assim, é muito tranquilo. Na parte particular, privada, eu consigo, manejar muito bem a minha agenda. Então, quando eu quero viajar, quando eu quero ter uma folga, eu consigo, mexer na minha agenda de uma forma que eu tenho uma folga muito grande. Mas quando a gente trabalha Legal. de plantão, é que é mais complicado, entendeu? Você Uhum. tem que depender de outras pessoas, de outros colegas para poder trocar o plantão, para você não prejudicar ninguém, nem os colegas que estão de plantão, nem se prejudicar financeiramente também. Uhum. Legal. E, doutora, falando um pouquinho mais sobre consultório, eu sinto, assim, que os alunos que a gente conversa aqui, eles têm uma ânsia, assim, de sair da faculdade, já querer estruturar o consultório, ou como vão chegar até esse consultório. Como que foi para você esse início dentro do consultório, a construção disso, como que foi? Olha, eu vou dizer para você que foi bem difícil, viu. Eu construí uma clínica junto com meu irmão, ele é dentista, então a gente tem uma clínica que é multiprofissional. Eu tinha consultório, eu ficava o tempo todo: "Não, o consultório está faltando isso, está faltando aquilo", e montava o consultório, mas eu não conseguia iniciar o consultório, porque eu dizia: "Eu vou lá, não vou ter um paciente". Então era um medo extremo, era mais medo meu do que a possibilidade de não ter paciente. Mas é complicado, porque eu passei meses indo para o consultório sem atender absolutamente ninguém. Então isso aí é o Caramba. começo de todo mundo. Então, assim, o importante é você estar lá presente e é aquela coisa, quando você vai, você atrai. E aí era indo, era investindo em rede social, era encaminhando os pacientes do SUS para o meu consultório particular, para poder movimentar aquilo ali, entendeu. Então, foi basicamente isso o início. Então, comecei atendendo o meu primeiro minha primeira paciente, eu lembro até hoje, foi uma pessoa conhecida e que nem era da minha área, nem era cirurgia que ela queria, um médico clínico, então eu avaliei ela dos pés à cabeça como uma clínica geral. Foi a minha primeira paciente. Mas assim, me deixou alegre que pelo menos uma foi. Então, daquela Aham. foram indicando os outros e eu fui investindo em rede social, fui mandando os pacientes que eu operava no SUS para o meu consultório também. Aqueles pacientes, às vezes, perguntavam quanto eu operava particular, aí eram colegas também, era me conveniando com algumas cooperativas, atendendo por alguns convênios.
Então, era basicamente isso, para começar a trazer pacientes para o consultório. E trabalhando em alguns hospitais que eles trazem os pacientes. Mas hoje os hospitais não me trazem pacientes, os pacientes me procuram nos hospitais. Uhum. Então, vai para mim, eles vão no hospital, me procura lá para consultar, mas é um paciente que já era me procurando, e não porque o hospital, que ligou para o hospital pedindo cirurgião geral. Então, Ah, graças a legal. Deus, hoje, meu consultório é movimentado, não tem uma semana que eu não tenha Aham. paciente, né? Mas o Bacana. começo é sempre muito difícil. Foram 2 anos de cirurgia geral para poder abrir um consultório. Legal. E, doutora, além do boca a boca, que a gente sabe que sempre funciona, hoje você tem algum trabalho de marketing em cima da sua marca, do seu consultório, para atrair clientes também ou não? Ah, com certeza. A gente tem que ter, né, a gente tem que se adaptar. Hoje Sim. as pessoas estão nas redes sociais, então não adianta a gente se esconder e ficar dependendo só do boca a boca. Então a gente tem que começar a se movimentar, porque até nem as pessoas nem sempre procuram a especialidade por Instagram, por exemplo. Eles Uhum. procuram ver quem é o médico pelo Instagram. Então ele vai lá, Perfeito. procura a especialidade lá no Google, vê que tem alguns e vai procurando aqueles médicos lá pelo Instagram para conhecer o médico. Então, basicamente, eu estou lá não para mostrar a minha habilidade, nem para mostrar meu conhecimento, é para que as pessoas me conheçam e me procurem a partir de lá, tirem suas dúvidas a partir de lá. Então, muitos pacientes vêm de lá também, que eles tiram algumas dúvidas lá nos directs, a gente responde e diz, ó, marca tua consulta que a gente avalia. E assim vai. Bacana, bacana. Muito, muito, muito importante isso mesmo. É o que também a gente fala bastante aqui no AMO. Doutora, falando um pouquinho mais agora sobre a parte de procedimentos, tá? Em termos de procedimentos, assim, o que é mais comum de você realizar? O que são procedimentos mais raros que você gosta de realizar também? Conta para o pessoal um pouquinho disso. Vamos lá. Tem alguns procedimentos que são os básicos de todo cirurgião geral, que é hérnia e vesícula. Então, sempre vai ter um paciente que tem uma hérnia e sempre vai ter um paciente que tem um problema da vesícula, uma pedra na vesícula para tirar a vesícula. Mas são procedimentos que são constantes no consultório, mas os procedimentos que eu mais gosto de fazer são os videolaparoscópicos e principalmente os procedimentos ginecológicos. Então, aparece Uhum. muito paciente com mioma, esterectomia, algumas esterectomias bem complicadas, que são pacientes com útero acima de 1.000 centímetros cúbicos, então, úteros gigantes, que vêm muito para mim e eu adoro. Então, eu adoro trabalhar com a parte Aham. ginecológica também. E videolaparoscópica, né? Então, pacientes que procuram para ser aquela cirurgia minimamente invasiva. Não é tão comum, principalmente em ambulatório SUS, que a gente precisa ter demanda e dar andamento nessa demanda, então faz muito cirurgia aberta. Mas uma cirurgia que eu gosto muito de operar são as videolaparoscópicas. Legal. E com relação aos cuidados pós-operatórios, como que funciona hoje na tua rotina isso? Olha, é aquela coisa, o paciente tem meu telefone, então eu sempre opero o paciente, mas fico lá ligada, se tiver qualquer problema, o paciente me liga, o pessoal do hospital, qualquer problema me liga também, eu corro para o hospital para ver o paciente. Então aqui aquela assistência 100%, independente se o paciente for particular, plano de saúde ou SUS, o paciente é responsabilidade minha. Por mais que no SUS seja responsabilidade da unidade de serviço, para Uhum. mim, eu operei eletivamente o paciente, então o paciente é responsabilidade minha. Então, qualquer coisa que aconteça, eu preciso estar disponível para o paciente se sentir seguro. Porque você operar com um cirurgião e não saber nem quem foi que te operou, para mim, eu acho hoje um absurdo e eu encontro pacientes constantemente dizendo que não sei quem me operou. Uhum. Isso é realmente bem complicado. E, Mas o doutora, paciente só pode um falar. adendo, o paciente geralmente não complica nas cirurgias eletivas quando você faz um pré-operatório muito bem feito, né. Então, assim, Aham. aquele pré-operatório com avaliação cardíaca, com avaliação toda hematológica, nutricional, tudo, dificilmente o paciente vai complicar. Mas quando o paciente complica, é uma dor de cabeça que a gente tem, porque a gente meio que ganha um filho.
Então, a gente todo Uhum. dia tem que dar assistência ao paciente, e quando você não pode todo dia, você tem que ter alguém que te ajude na sua equipe, que possa dar assistência ao paciente quando você não está possibilitado, né, quando você não está presente. Legal, legal. E é importante trazer isso, doutor, até para você explicar para a gente como que você lida com isso, sabe? Porque são questões que, infelizmente, estão no dia a dia, né? E a gente acaba tendo que lidar com isso. Então, acho que é bacana você trazer É. isso também. Tem uma máxima na cirurgia que a gente diz assim: "Só não complica quem não opera". Então, assim, quando você opera pouco, você dificilmente vai ter complicações cirúrgicas. Mas quando você tem uma demanda muito grande, você tem complicações, tende a aumentar as suas complicações cirúrgicas. Então, assim, por mais triste que a gente pense, a gente, nossa, será o que é que foi que eu fiz errado? O que é que deu errado? A gente pensa isso o tempo todo e tem aqueles pensamentos automáticos que, nossa, será que eu perdi minha habilidade? Será que eu não perdi minha mão? Nossa, isso aparece o tempo todo. Em qualquer cirurgião pensa um pouco disso depois que tem uma cirurgia que complica. Pelo menos os que pensam no paciente tendem Sim, a pensar um pouquinho nisso. Mas é aquela coisa, a gente tem que ter consciência que toda cirurgia é passível de complicação cirúrgica, tanto no intraoperatório como no pós-operatório. Então a uhum. gente tem que trabalhar muito isso tem que fazer terapia, que é importante, tem que trabalhar muito Super isso, o importante. emocional, o psicológico, para a gente poder lidar e não passar nenhuma insegurança nem para o paciente que está ali naquela situação e nem para outros pacientes que venham. Então a gente não pode se deixar abalar por causa de uma complicação cirúrgica, né. Perfeito, perfeito. Acho que essa parte de saúde mental, assim, é algo que a gente também fala bastante aqui, que é super importante, né? Para a gente cuidar dos outros, a gente tem que nos cuidar primeiro. Verdade. Então, acho que isso é algo bem importante também de trazer. E, doutora, outra Isso. coisa que a gente traz muito aqui é com relação à tecnologia, né? E a gente sabe que hoje a evolução da tecnologia, ela é todo dia tem coisa nova. E como é que funciona isso dentro do centro cirúrgico? Porque a gente sabe que a todo momento tem técnica nova, tem tecnologia nova, maquinário novo. Então, como que é isso dentro do dia a dia? Então, basicamente, as cirurgias, elas não mudam muito a situação. O que muda, geralmente, é o material que você utiliza para cada cirurgia. A tecnologia veio para ajudar a gente, então, o material que a gente usa facilita a gente na cirurgia, principalmente nas cirurgias videolaparoscópicas, nas robóticas, facilita muito na cirurgia e adianta muito o tempo cirúrgico, o que ajuda muito no pós-operatório do paciente. Então, quanto menor o tempo cirúrgico do paciente, melhor a evolução dele no pós-operatório. Hoje, eu saí da residência sem saber direito o que era um clipador automático. Na verdade, eu não sabia o que era um clipador automático. Para mim, eu usava clipe na residência. Eu aprendi depois que me formei, clipador automático. Existem vários tipos de grampeadores para fazer anastomoses, para fazer ressecção de alças. Então, a gente vai aprendendo de acordo com a vivência mesmo. Então, assim, Aham. constantemente vem representantes de determinados equipamentos nos apresentar e a gente vai introduzindo na nossa prática aos poucos isso aí, para poder ver, poxa, achei legal esse equipamento, vou solicitar, e depois que a gente solicita, aprende a usar o equipamento, vê que foi bom e a gente introduz aquilo ali na nossa rotina cirúrgica. Então, assim, Uhum. a questão da tecnologia é extremamente essencial na cirurgia geral ou em qualquer outra área cirúrgica. Perfeito. Doutora, tem uma pergunta aqui que a gente faz para todo especialista também, que são os prós e os contras da especialidade. Você consegue listar para a gente três prós e três contras aí rapidinho? Vamos lá, os prós. Você se desenvolve nas suas habilidades, você tem um ganho muito mais rápido, você não depende só de consultório ou só de hospital, então você ganha com procedimentos, então isso aí é excelente. É mais fácil de você conseguir, rentabilizar isso aí. Deixa eu ver, te dá um pouco de liberdade também, né, porque quando você tem uma liberdade financeira, você tem uma liberdade também de tempo, de disponibilidade. Uhum. Agora, os contras, lá vem uma lista.
O primeiro é que você trabalha muito para chegar num patamar de você ter tempo para si, para você mesmo, para você, para sua família. Então, você tem que disponibilizar no começo de carreira seus finais de semana, seus feriados, não existe isso, porque você vai viver de plantão. Você para ganhar uma habilidade, você realmente tirar toda a sua insegurança de pós-formado, você tem que operar bastante e você tem que depender de outros colegas também, porque não adianta você vai lá, dar plantão sozinho, você pega uma bronca e você não consegue resolver aquela bronca, você vai chamar quem? Entendeu? Então, assim, é importante sempre dar plantão com outros colegas. O dinheiro vem, mas você não pode pensar só no dinheiro, porque demora, entendeu? Então, assim, é muito dinheiro de plantão que você inicialmente. E outra coisa é a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque ninguém vai chamar você sem te conhecer. Então, por isso que é importante você, às vezes, fazer residência no local que você pretende morar, pretende trabalhar. Então, eu Legal. oriento muito isso, porque foi uma coisa que eu não fiz e que eu me arrependo, às vezes, de não ter feito. Porém, a minha residência não deixou nada a desejar em comparação das que eu vejo por aqui. Perfeito. E, doutora, com relação, assim, algo que também o pessoal traz muito para a gente, é com relação à projeção de carreira, assim, o que você vê para a cirurgia geral aí nos próximos anos, para o pessoal que está se formando agora, e também o pessoal Olha, que também sempre quer saber com relação à remuneração, né? Como que está hoje o mercado de trabalho dentro da cirurgia geral? vamos lá, só tende a piorar. Não é querendo reclamar, porque graças a Deus a cirurgia geral me deu uma estabilidade financeira muito boa. Mas eu tenho colegas que até hoje tentam essa estabilidade e não conseguiram ainda. E colegas que estão entrando têm uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho, conseguir plantões, conseguir um emprego, e a remuneração às vezes é igual ao do clínico. Então, assim, no plantão a gente ganha, acaba ganhando igual a um recém-formado. Então, é uma coisa negativa também, em determinados plantões. Só que a vantagem, se você der plantão em alguns locais privados, ou algumas unidades pelo Brasil aí, que você acaba ganhando o procedimento AIH, né, que a gente chama, vale mais a pena a parte cirúrgica do que a parte clínica em relação a isso, apenas. Mas é uma projeção acaba sendo um pouco negativa para o que vem aí pela frente. Cirurgia geral o mercado está ficando bem saturado, está vindo muita gente e está cada vez o salário baixando mais, pela oferta e pela demanda. E com relação à subespecialização, doutora, como que está isso hoje, assim? Porque eu acho que é um dos caminhos mais fáceis Vamos de lá. você escapar ali dessa enchente de demanda, né? É o conselho que eu dou para as pessoas, faça subespecialidade. Ficar só na cirurgia geral realmente é complicado, mas se você ficar na cirurgia geral, que você tenha outra fonte de renda, como você ser empresário, você empreender em outras coisas, seja numa clínica, numa coisa, ou seja em outras áreas. Mas pela cirurgia geral, só pela cirurgia geral fica muito mais complicado, então é sempre bom fazer a subespecialidade. Só que é bom sempre também estudar como é que está o mercado na região que você quer trabalhar. Porque não adianta você escolher uma sub que quando você chegar, vai ter muita dificuldade de você conseguir paciente, porque já tem aquelas pessoas que dominam e aquelas pessoas que não te dão muito espaço. Então, se você for fazer uma sub, vá para uma sub que não dependa de hospital, que dependa mais de você para fazer seu nome, entendeu? E escolha uma sub que não tem tanto na região que você atua, que você quer atuar, né? Perfeito. Pessoal, a gente está chegando no momento final da live aqui, então eu vi que tem bastante pergunta. Já já a doutora vai estar respondendo. Então, quem ainda tiver mais alguma dúvida, pode mandar ali que eu vou fazer uma última pergunta aqui. A gente já ainda nessas questões de vocês. E, doutora, uma questão que a gente também sempre gosta de trazer, a gente sabe, a gente acompanha a demografia médica, que a mulherada está entrando com tudo no mercado da medicina, né? E, assim, como que é hoje, dentro da cirurgia geral, a questão da diferença de gênero? Vamos lá. Na minha época, eu já cheguei a ouvir
que não iam me contratar porque eu era mulher, e que mulher engravida, que mulher tem afastamento e que não queria depender disso. Então, já ouvi algumas coisas realmente misóginas. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, na cirurgia geral, acaba tendo mais mulher do que homem. A mulher tá detonando aí, então as meninas estão Dominando tudo. dominando, estão dominando o mercado. Então, assim, nas residências, pelo menos as residências daqui, tem muito mais mulher do que homem. Então, assim, eu Uhum. fico feliz quando eu vejo isso, porque Com certeza. diminui muito aquela visão machista da cirurgia geral, né? Que muita gente diz que cirurgião geral é aquele grosseiro, aquele ogro que não gosta nem de falar direito com a gente, que é bruto. Hoje em dia, essa visão está mudando, né? Pela introdução da mulher no mercado da cirurgia geral. Então, assim, a mulher é muito mais tranquila, muito mais delicada para lidar, tanto com os pacientes, quanto com alunos, quanto com outros colegas. Então, e habilidosa tanto quanto o homem. Mas, assim, eu não estou dizendo que o homem não é habilidoso, que o homem não Sim. possa ter todas essas qualidades. Mas, em geral, na cirurgia geral, os homens geralmente são um pouquinho mais ríspidos, mais brutos, mais assim, tem mudado muito essa visão aí da cirurgia geral e, graças a Deus, as mulheres estão dominando aí. Com certeza, isso é essencial. Pessoal, vamos para as perguntas então de vocês. Eu vou começar aqui já, doutora, com a pergunta da Poliana, que ela está perguntando aqui, doutora, você pensa em fazer uma especialização em gineco, já que você gosta dos procedimentos da especialidade? Acho que você acabou comentando ali que você gostava de gineco, né? Então, a ginecologia é uma especialidade de 3 anos que você já faz ginecologia, já faz a ginecologia obstetrícia, é sempre junto. Eu, particularmente, eu gosto muito da área ginecológica, mas eu não gosto não gosto de obstetrícia, mas faço tudo o que qualquer outro ginecologista faria, entendeu? Na parte ginecológica. Então, não tenho Aham. necessidade de fazer uma especialidade naquilo que eu já atuo. Então, eu já faço todo tipo de cirurgia ginecológica. Então, hoje, não tenho necessidade de fazer a especialização de ginecologia, não. Nem tenho a intenção. Até porque eu adoro a geral. Eu amo o que eu faço. Legal. Doutora, a Carolina está perguntando para você. A vida de um cirurgião geral parece ser muito corrida. É possível equilibrar o trabalho e a vida pessoal ou isso acaba se tornando mais difícil? Olha, é bem difícil, mas é possível, tá? Hoje eu sou mãe, dona de casa, sou empresária, sou cirurgiã geral, sou plantonista. Então, assim, a gente consegue, mas isso tudo depende da pessoa, né? Então, cada um que tenha a sua habilidade de chegar lá e melhorar e se organizar na sua agenda. Eu consigo ter tempo para o meu filho muito mais do que eu achava que poderia ter. Então, assim, o mais importante é ter tempo de qualidade, né? Se você tem tempo de qualidade com sua família, ninguém vai sentir sua falta. Você sempre vai estar ali, presente, sempre que puder. Então, é você ter prioridades, principalmente. Com certeza. Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal está te agradecendo bastante pela resposta. A Juliana perguntou se a doutora hoje atua mais na rede pública ou na rede privada. E qual é a diferença que você vê nas duas hoje? Vamos lá, vamos começar pelas diferenças. Na rede pública, você tem muita dificuldade de conseguir, principalmente material, conseguir espaço para operar aqueles pacientes que você precisa. Às vezes, você perde o paciente por burocracia. Então, assim, o paciente chegou até você solicitou aquele procedimento, o paciente foi autorizar e não conseguiu autorização daquele procedimento por causa de uma secretaria, por causa que precisava marcar uma agenda para outro médico para poder autorizar. Então, nessa burocracia toda, você acaba perdendo paciente. E na rede privada não tem isso. Na rede privada, você vai, solicita pelo plano de saúde, o paciente vai direto no hospital e o hospital é que resolve toda a burocracia. Então, não fica muito a critério do paciente. E outra coisa é material, né? Material da rede pública tem uma qualidade muito mais baixa do que na rede privada. Por mais que as pessoas digam, não, o SUS é maravilhoso, tudo, mas
o material que eles disponibilizam para os profissionais trabalharem é uma baixa qualidade, a depender do governante, né, no caso. Traz uma baixa qualidade que também aumenta a possibilidade do paciente ter uma complicação pós-operatória, não só pela cirurgia, mas pelo material utilizado. Por exemplo, uma deiscência de sutura, uma eventração, e outras complicações que dependem muito da questão do material utilizado. Já eu atuo hoje concomitante, 50% rede pública, 50% rede particular, privada. Então, sou muito feliz dessa forma. Futuramente, quem sabe, eu vou ficar só com particular, mas não pretendo fazer isso agora não, porque eu amo meus pacientezinhos do SUS. Show de bola, doutora. Acho que assim já o pessoal ele já tirou todas as dúvidas. Quero começar agradecendo, doutora. Então, acho que tenho certeza que quem esteve aqui conseguiu tirar muitas dúvidas sobre a especialidade, sobre os bastidores da cirurgia geral. Bom. Vou aproveitar e pedir para você deixar um último recado para quem está nessa dúvida sobre cirurgia geral e pedir também para você deixar a tua rede social para quem quiser entrar em contato com você também ter esse seu contato. Vamos lá, gente. A cirurgia geral não é nenhum bicho de 7 cabeças, porém, se você acha que você gosta de sangue, você gosta de entrar em centro cirúrgico, você gosta de trabalhar em ambientes fechados, você gosta de lidar com o paciente, então façam cirurgia geral. Você tem habilidades manuais, faça cirurgia geral e não fique esperando, será que eu vou ganhar dinheiro? Não, se você gosta, faça, que é o mais importante. E não deixe que ninguém escolha por você. Sempre tenha a consciência de que você precisa gostar daquilo, porque é aquilo que você vai fazer o resto da sua vida. Então, você tem que gostar para você fazer. Então, não adianta você escolher uma especialidade porque ganha dinheiro. Então, escolha uma especialidade a que você se adequa, a que você se sente mais capaz e que você acha que você vai se adaptar na sua vida pessoal e profissional, né? E minha rede social é doutora Larissa Azevedo, pode mandar qualquer dúvida lá, eu estou sempre online, estou sempre disponível, tá? Se eu não responder logo, porque eu estou trabalhando, mas assim que der, eu sempre respondo. Então, me segue lá. E muito obrigada pelo convite, amei, viu, Fábio? Adorei o Amo Medicina, adorei o convite de vocês. Imagina, doutora. Novamente, muito obrigado por ter aceitado esse convite, compartilhado tanta coisa rica da sua trajetória com os nossos membros aqui. E também aproveitar para lembrar o pessoal que quem não conseguiu acompanhar as lives das últimas semanas, elas já estão na sua área de membro e também esse bate-papo com a doutora Larissa, a partir de amanhã já vai estar disponível lá para você conseguir reassistir, tirar todas as dúvidas e anotando o que precisar. E, pessoal, é isso. Agradecer pela terceira vez a doutora Larissa. E até semana que vem, que a gente vai ter mais um bate-papo semana que vem com um ortopedista. Então, vejo você aqui de novo. Até terça-feira. E, doutora Larissa, obrigado, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.